Os monólogos de Shakespeare precisam de intimidade entre o público e o ator. Nesse sentido, o palco projetado elizabetano favorece o monólogo, pois o ator é cercado pela plateia pelos três lados, o que cria um contato muito próximo com o público, como se houvesse um entendimento secreto entre ambos. O Teatro Guaíra de Curitiba, por exemplo, com seu modelo de palco italiano, serve para apresentar óperas e balés. Mas, devido à colocação da orquestra entre o palco e a plateia, cria-se uma distância que não favorece essa intimidade ator-público, tão necessária à dramaturgia shakespeariana. O famoso ser ou não ser, por exemplo, não pode ser gritado do palco, senão ele perde esse tom intimista e reflexivo. No cinema, o diretor Richard Loncraine recupera esses elementos quando ele filma o monólogo de Ricardo III, pelo ator Ian McKellen, em 3 partes. Na primeira, ele fala em público, na segunda, ele fala sozinho e olhando para o espelho, o que recupera esse tom intimista, e na terceira parte, menor, o ator fala olhando diretamente para a câmera, o que recupera o contato com o público. Por definição, os solilóquios não mentem. São falas que vêm da alma, do coração. Quando Claudius reza, ele realmente está tentando se redimir de seus crimes. A ironia é que ele não consegue. Apesar de estar ajoelhado e Hamlet entender sua oração como momento de arrependimento, quando Claudius se levanta, ele revela que sua tentativa de oração foi frustrada, porque suas palavras não se acompanham de real arrependimento. No diálogo, só vemos uma parte de um personagem, o que ele escolhe dizer para outro personagem. É só no solilóquio que o público pode ter uma compreensão mais profunda do personagem. Um monólogo sozinho não define uma peça. É o conjunto de todos os monólogos e diálogos e silêncios que vai formar a peça. É preciso olhar os solilóquios de vários ângulos para entender os seus diferentes contextos. Shakespeare, ao contrário dos seus contemporâneos, tem a tendência de colocar os solilóquios no meio da cena. Outros dramaturgos da mesma época usam os solilóquios para abrir ou fechar as cenas. Em resumo, os solilóquios podem ser usados para revelar planos, para expor conflitos e para expressar as reflexões e emoções dos personagens. E como o homem que Shakespeare nos apresenta é múltiplo, mutante, diverso, paradoxal, assim também serão os solilóquios, variados, mistura de razão e emoção, pensamento e desejo. Por isso é que a linguagem dos solilóquios será complexa, e muitas vezes você verá um personagem que começa um pensamento e desiste dele, hesita, muda de ideia. Mas os pensamentos de uma pessoa não são assim? Não mudam de rumo? Não são fragmentados? Não se utilizam da livre associação? Não dispensam tantas e tantas vezes a sintaxe e a gramática? E não abraçam, por vezes, o silêncio?